Vai. Olá, meu nome é Priscila Souza, sou terapeuta e trabalho com constelação familiar. Sim, a minha constelação familiar ela é realizada a partir do campo magnético da água e com bonecos. Esses bonecos são flutuantes e o que acontece? Durante o processo terapêutico, você vê a movimentação do campo, né, de todos o sistema familiar. O que seria essa constelação familiar, né? Foi um método terapêutico criado por Bert Helling. Bert Helling ele era católico, ele era seminarista e ele deixa aos 70 anos, ele deixa a igreja e monta esse processo terapêutico. E esse processo terapêutico ele é muito utilizado porque ele representa o campo familiar que nós temos. Nós somos diretamente influenciados por esse campo familiar. O que acontece, né? O conhecimentos do passado, com a nossa ancestralidade, o que nossos antepassados passaram, influencia diretamente as nossas vidas. Você pode ver círculos viciosos em padrões familiares, por exemplo, um pai alcoólatra, o filho também, ou então a obesidade se propaga nos entes familiares, né? Você vê padrões repetitivos. Claro, existem padrões positivos? Perfeitamente. Se você for ver, pais bem-sucedidos, empresários, criam filhos prósperos e empresários. Esse é um padrão familiar positivo. Perfeito. O que nós trabalhamos na constelação familiar são os padrões repetitivos negativos, né? Que seriam esses distúrbios, o alcoolismo, a obesidade, tudo que traz efeitos negativos aos entes, né? Aos entes de um núcleo familiar, tá? E para esse processo terapêutico existem 3 tipos de leis que nós temos que estar obedecendo. A primeira lei é a lei do pertencimento, que diz o seguinte: todos os membros de uma família possuem o direito de pertencer ao sistema familiar. Se algum for excluído, outro membro tomará o lugar para repetir o seu destino. O que seria isso? Vamos imaginar que há tempos atrás existe no núcleo familiar um homossexual. E esse núcleo familiar é muito homofóbico. E por essa escolha desse ente, né, ele é excluído. Por achar que não se encaixa, né, nos padrões familiares daquele núcleo lá. Perfeito. Ele segue a vida dele, longe da família, excluído. Tempos depois começam a nascer filhos, netos e assim por diante. E novamente o padrão para aquela família homofóbica vai nascer um homossexual. Esse homossexual que nasce agora, ele está honrando quem foi excluído. E para se observar se aquele núcleo familiar, ele aprendeu, né, com a vivência, com a vida, como se comportar e como amar esse ente acima de todas as escolhas dele. E se isso não ocorrer, novamente terá um excluído e novamente isso mais para frente ocorrerá. Até esse núcleo familiar entender que, independente da escolha desses entes, eles são uma família. E assim por diante. E a gente tem a segunda lei. A segunda lei fala sobre hierarquia, né? O que diz? Os que chegaram antes estão acima do que chegaram depois, incluindo os pais que chegaram antes dos filhos. Sem ordem não há amor. A gente fala também de hierarquia, de sentir que um está acima do outro. Por exemplo, um filho que fez faculdade e o pai é semi-analfabeto. E ele acha que ele é melhor que o seu pai só porque estudou mais. E na verdade não, ele não é, porque naquele núcleo familiar o pai ele tem maior importância, né? Então, quando se inverte os valores, quando chega a velhice, né? Os seus pais precisam de cuidados. Mas qual é a ordem correta?
é o pai cuidar do filho. E quando se inverte esse valor, quando existe naquela época, existe essa inversão de valor, o filho tem que tomar cuidado dele se achar melhor que o pai porque está cuidando dele de uma certa forma. Sim, ele deve cuidar desse pai ou dessa mãe, como for a necessidade, mas nunca achar que ele está superior, porque nesse momento os papéis se inverteram, tá? Porque quando ele se acha superior de alguma forma, o que acontece? Ele começa a ter distúrbios e aí vai pro lado negativo, tá? Então é isso, tudo tem que ser coisas que são observadas. E a outra lei, a terceira lei para fechar o nosso sistema, é a lei do equilíbrio. Diz o seguinte: o que dá e o que recebe conhecem a paz de dar e receber se forem equivalentes. O equilíbrio entre crédito e débito é fundamental em todos os relacionamentos. Já viram aquele relacionamento que a pessoa chegou com tanto amor para dar, que ao invés de trazer uma união no casal, você afugentou a pessoa? É esse equilíbrio de dar e receber. Quando a gente recebe muito e a gente não consegue dar, a gente se sente endividado. E para sair dessa dívida, a gente pode até rejeitar essa relação tão amorosa por achar que você não vai dar conta, isso inconscientemente, né? De que você não vai dar conta de dar tanto amor assim. Então, o dar e receber tem que ser equilibrado. E isso em todas as relações. Estamos desequilibrados quando nós estamos lá, temos amizades que a gente dá muita atenção, muito carinho e não tem um feedback. Quando a gente está numa relação familiar ou amorosa, em que você está dando ali pro seu parceiro e não tem realmente um retorno, né? Sendo que tomar cuidado que o retorno nunca é igual na mesma moeda. Pode ser que as pessoas elas se sentem amadas e amam de formas diferentes. Então pode ser que o dar atenção, ter tempo juntos seja uma forma daquele parceiro de demonstrar amor por você, enquanto você pode demonstrar por atos de serviços, por fazer algo que essa pessoa goste. Então, esse equilíbrio de dar e receber, ele pode estar ocorrendo, mas de formas diferentes. Isso tudo tem que ser observado. Então, essas foram as 3 leis sistêmicas da constelação familiar e nosso processo terapêutico. Eu agradeço por vocês estarem aqui comigo e se quiserem mais informações eu vou deixar o link abaixo do vídeo.